Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, a liturgia fala pra gente que nós devemos nos alegrar, pois hoje é o Natal do Senhor. Celebramos e contemplamos o Verbo de Deus que se encarna entre nós e vem fazer sua morada conosco. Bendito seja Deus por esse dia santo em que, na união e na fraternidade, nós celebramos a vida do Filho que nasce entre nós e renova o nosso interior pela sua paz. Então, deixemos-nos ser conduzidos pelo mistério do nascimento do Senhor, para que o seu clarão ilumine as nossas trevas. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10. Isaías capítulo 52, versículos 7 a 10. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: Reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Então, aqui na primeira leitura, o profeta Isaías fala para a gente que todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. E aqui ele fala: como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. Então, aqui ele já estava preparando o povo para a vinda do Messias, né? Então, que nós possamos também anunciar também a boa nova do reino de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Cristo a todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a Deus. Hebreus capítulo 1, capítulo 1 a 6. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo como o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda: Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorar. Então, aqui na segunda leitura, a carta aos Hebreus fala para a gente que Deus falou-nos por meio do seu Filho. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos anunciar essa boa nova a todos, né? Que Deus falou-nos por meio do seu Filho. Então, ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Então, que nós possamos sempre anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 1, versículo 1 a 18. João, capítulo 1, versículo 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos
mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória que recebe do Pai como um filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Então, na liturgia do dia do Natal do Senhor, contemplamos no Evangelho a pré-existência eterna do Filho, a palavra no seio do Pai e, posteriormente, a alegria e a esperança do seu nascimento segundo a carne. A encarnação de Jesus restabelece a dignidade da pessoa humana, criada à imagem e à semelhança de Deus, mas decaída pelo pecado. No texto de Isaías, como eu falei, destaca-se o imperativo do profeta: Reina teu Deus. O nascimento de Jesus é o reino de Deus que vem até nós. O Senhor mesmo está em nós, está em nosso meio e em nós. É a oportunidade e condição de alegria, de exultação e de esperança. O evangelho que chega ao ápice com a solene proclamação e a palavra se fez carne e habitou entre nós, manifesta que a palavra pré-existia no mundo. Contudo, na plenitude dos tempos, ela se revela aos homens como luz, vida e salvação, uma vez que é a palavra mesma que dá a conhecer a intimidade do Pai. Então, abramos-nos as graças e as bênçãos deste dia santo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.